Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos alunos, tudo bom? Sou o professor Wesley, vamos dar início à revisão do aula 3. Essa aula ela tratou sobre a temática políticas públicas, né? Onde o material de vocês iniciou-se com a abordagem do conceito de política, para que a gente possa entender como é que se dá as políticas públicas no país. E aí tem uma fala muito interessante do Quincy, que ele diz da seguinte forma: arte de influenciar, manipular ou controlar grupos com a intenção de avançar os propósitos de alguns contra a oposição de outros. Ou seja, gente, oposição, propósito de um contra o de outros. Então isso nada mais é do que uma implicação de relação entre pessoas, né? Ou seja, uns têm poucas, outros têm muitos, renda e necessidade, a depender do ambiente em qual estão inseridos. Então isso vai gerar um conflito dentro do contexto social, certo? Então veja bem, em outras palavras eu posso dizer que a política pública ela tem uma concepção, uma visão de solução pacífica de conflitos em torno da alocação dos bens e recursos públicos, né? Imagine aí um estado que tem o estado de São Paulo tem grande produtividade industrializada, quanto a comparar com um estado com menor contribuição industrial em relação à prestação de seus serviços e à produção de produtos. Seria justo São Paulo ter um recolhimento de tributos da mesma forma como um outro estado de menor? Não, né? Então essa proporcionalidade entre estados, entre comunidades, entre municípios, ela tem que buscar um regime que venha tornar isso de forma equitativa, de forma igualitária, tá? E aí, as políticas públicas no Brasil, elas têm um pensamento e ação, ou seja, é a relação da teoria e a prática, né? Pensar em política pública é você converter a teoria numa atividade prática, numa resolução voltada para os conflitos sociais, como nós sinalizamos agora há pouco, tá? E aí ela se divide em algumas fases, vocês devem ter visto isso no material, como formação de assuntos públicos, né, e de política pública, é onde começa, é como um planejamento, onde inicia-se a reflexão sobre as problemáticas, sobre os assuntos ali pertinentes, a formulação das políticas públicas, ou seja, inicia-se ali a propositura de como solucionar, e aí vem a tomada de decisão, ou seja, o processo decisório. Após este, nós temos que implementar, né, para visualizar dentro de um âmbito temporal a resolução do que se discutiu lá na primeira fase, e após a implementação avaliar se houve efetividade na resolução daqueles problemas ali sinalizados. Então, quando eu falo de políticas públicas, elas têm que estar correlacionadas com a relação do ambiente, a qual a gente vai implementar e avaliar esse processo. A exemplo, nós temos que adentrar aí as chamadas TICs. O que isso significa? Tecnologia de Informação e Comunicação. Se eu for mensurar aqui, dar como exemplo política voltada para a educação, essa metodologia ela acaba proporcionando um melhor entendimento, inclusive a geração atual, que hoje é muito mais voltada para o meio tecnológico, o meio virtual. Então, as ferramentas, novas tendências tecnológicas, elas contribuem, né, a fim de minimizar os conflitos entre a sociedade, a fim de nivelar, por exemplo, no segmento educacional, de forma que os jovens eles venham ter do mesmo benefício, né, de forma igualitária. Então vocês devem ter visto isso na aula 3, espero que os senhores tenham revisado um pouco sobre o assunto e vamos nos encontrar na aula 4. Muito obrigado.